Eu já postei com vocês que o primeiro Bolsonaro a ser condenado vai ser o Jair Renan. E eu reitero essa minha posição, porque o Renan é aquele que está mais exposto juridicamente de toda a família Bolsonaro. E a situação dele piorou com a derrota do Bolsonaro e o enfraquecimento político de toda a família. Porque o governo do Distrito Federal não recorreu a uma quebra de sigilos de reuniões que o Jair Renan fez com algumas secretarias do GDF. Reuniões essas que existem a possibilidade, a suspeita de ter ocorrido lobbies ilegais por parte do Jair Renan. A questão que fica é, o Bolsonaro vai defender o filho dele ou vai abandoná-lo como já fez? Lembrando que Jair Renan tem problemas com Michele Bolsonaro. Michele não gosta do Jair Renan. Então já deixa o seu like se você acha que o Bolsonaro está enfraquecido e se você torce para a prisão de algum Bolsonaro. E coloque nos comentários quem da família Bolsonaro você acha que vai ser preso primeiro. E claro, se inscreva no canal. Essa quebra de sigilos dessas reuniões do Jair Renan, elas são muito interessantes, ou queda dos sigilos. Porque o que aconteceu? O Jair Renan, você sabe que ele tem ali uma suspeita de utilizar o nome dele e a proximidade com o Bolsonaro para fazer alguns lobbies favorecendo empresas privadas, tanto no governo federal quanto agora no governo do Distrito Federal. Aí que tá a questão. Em algumas reuniões que o Jair Renan fez com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, tem suspeitas de lobby indevido. E essas reuniões foram colocadas em sigilo. Só que esse sigilo caiu. E o conteúdo, as datas e as informações poderiam vir a público. O governo do Distrito Federal poderia ter recorrido dessa decisão da Justiça até o dia 27 de fevereiro. Mas nada fez. Permitiu que essas informações pudessem vir a público, mostrando que não existe mais qualquer tipo de apreço com relação à família Bolsonaro, ou muito menos proteção com os filhos do Bolsonaro. E nós temos que lembrar que o governador do Distrito Federal foi Ibanez Rocha, era bolsonarista. Ah, mas está afastado. Beleza, mas a Celine Leão, que é vice do Ibanez, ela era muito próxima à família Bolsonaro. A Ana Cristina Vale trabalhava, que era mãe do Jair Renan, trabalhava como assessora da Celine Leão. Então assim, é uma situação bem esquisita, mostrando que ele está completamente abandonado. E fica a dúvida, o Bolsonaro vai proteger esse menino ou não vai? Pelo seguinte, o Jair Renan é uma máquina de escândalos ambulante. E no passado, salvo me engano, no ano passado, quando houve a primeira denúncia ali de corrupção envolvendo o Jair Renan, a primeira investigação, o Bolsonaro falou o seguinte, ó, nem conheço esse moleque praticamente. Ah, ele mora com a mãe, eu não tenho contato com ele, abandonou o filho à própria sorte. Só que aí o que aconteceu? A segunda esposa do Bolsonaro, a Ana Cristina Vale, que é mãe do Jair Renan, pode ter pressionado o Bolsonaro. Pô, vai deixar o filho ser condenado? E a mãe do Jair Renan, Ana Cristina Vale, ela é uma das cabeças do esquema das rachadinhas, que culminou lá com o escândalo do Fabrício Queiroz. Tanto que a Ana Cristina Vale é uma das investigadas pelo Ministério Público por conta das rachadinhas no gabinete do Carluxo. Você sabe dessa história, link aqui no card. Então eu duvido Eudó, que o Bolsonaro não vai ser pressionado pela Ana Cristina Vale. Só que aí tem um problema dentro de casa, porque a Michele Bolsonaro detesta o Jair Renan e também a mãe dele, Ana Cristina Vale. Um dos problemas que o Bolsonaro tinha no Palácio da Alvorada era porque o Jair Renan ia lá, pegava a comida da geladeira e ia embora pro apartamento dele. Teve uma vez que o Jair Renan teve um bate-boca tão pesado com a Michele que ele partiu pra cima dela. Ele se sentiu o Arthur Lira e queria fazer carinho no pescoço da Michele. Só que ele foi contido por um segurança. Você sabe dessa história que foi trazida pelo site Metrópolis. E tá envolvida naquele problema lá da rachadinha do Caixa 2 da Michele. Link aqui no card. Por isso que nós temos que ver como que vai ser essa proteção do Bolsonaro a essa máquina de problemas ambulante que é o Jair Renan, pessoal. O Jair Renan, ele tem suspeitas de lobby nas costas. Lobbies no governo federal e também lobby aqui com o governo do Distrito Federal. Porque o que ele estava fazendo? Tendo reuniões com secretarias de esporte e lazer. Tem essa suspeita que havia no Ministério do Desenvolvimento Regional, com o Rogério Marinho, que ele utilizava o nome dele e a proximidade com o Bolsonaro para conseguir intermediar relações do governo federal ou até mesmo do governo estadual com empresas, em troca aí de alguns favores. Fora o outro problema, que era o aluguel que ele pagava numa zona nobre em Brasília junto com a mãe. Um aluguel de uma mansão no Lago Sul, em Brasília, que é o setor de mansões da capital, sendo que ele não tinha condições financeiras, muito menos a mãe dele, muito menos somando os dois salários. Então como que ele arcava com aqueles custos?
algo suspeito. E nós também temos que lembrar que no começo do ano, o empresário que foi detido, que teve busca e apreensão e preso na casa, né, pela Polícia Federal, tinha lá um documento do Jair Renan. Por que tinha um documento do Jair Renan na casa desse empresário? Para você lembrar essa história, link aqui no card. Então eu vejo que o Jair Renan é um escândalo ambulante que uma hora ele vai ser detonado e vai acabar pegando o Bolsonaro. Na sua opinião, o Bolsonaro vai proteger ou vai abandonar esse menino mais uma vez? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E toda essa situação que nós estamos vendo é sim parte ou decorrência do enfraquecimento político do próprio Bolsonaro. Porque agora que Bolsonaro já não é mais o presidente da República, não há muita questão das instituições para proteger ele e os filhos dele. Porque enquanto que Bolsonaro era presidente da República, ele conseguia acionar o gabinete do ódio para atacar ministros do STF, ele mudava o comando da Polícia Federal, ele exonerava um, ele colocava outro, ele fazia ameaça. Agora ele não tem mais esse poder. E sem o poder da presidência da República, claro que ele e todos os filhos estão muito mais expostos à justiça e também às investigações. Para vocês terem uma ideia do tamanho da força que o Bolsonaro tinha, nós ficamos sabendo na semana passada, pela reportagem da Folha de São Paulo, que um servidor da Receita Federal colhia informações sigilosas fiscais de adversários do Bolsonaro. E uma dessas pessoas, um desses alvos que tiveram dados sigilosos obtidos, copiados, foi um procurador que estava coordenando justamente a investigação das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Olha só o poder que o Bolsonaro tinha para intimidar, para brecar investigações e para proteger os filhos dele. Agora, não há mais nada disso. Então o Jair Renan, vendo que ele não tem nenhum cargo político, eu acredito que ele é o filho mais exposto do Bolsonaro e por isso que eu ainda aposto que ele vai ser o primeiro preso de toda a família Bolsonaro. O Carluccio não tem foro, tá, mas o Carluccio ele é vereador do Rio de Janeiro. O Bolsonaro também não tem foro, mas ele tem todos os seus seguidores, né? Foi ex-presidente. E de certo modo o judiciário tem um pouco de medo ainda do Bolsonaro. O Jair Renan não tem nada. Tudo bem que o Jair Renan, a investigação de lobby, de uso indevido da imagem com o governo federal foi arquivada. Isso tudo bem, foi arquivada, mas nada impede que essa investigação seja reaberta. Ou mais ainda, que uma nova investigação seja reaberta para saber o que o Jair Renan tinha, quais eram esses contatos com a Secretaria do Governo do Distrito Federal. Eu acredito que tem coisa muito suspeita aí. E agora, sem o Bolsonaro, essas investigações precisam ser retomadas, precisam ser refeitas, porque o poder que o Bolsonaro tinha de interferência era muito grande. E se for arquivado, pode ser reaberto, como está acontecendo com o Flávio Bolsonaro, link aqui no card. Existe a possibilidade que todo o escândalo das rachadinhas volte a ser investigado. Essa investigação havia sido arquivada, você sabe muito bem, só que com a queda do Bolsonaro, o judiciário está pensando em reabrir. Houve até mesmo um pedido da justiça para que esse caso seja reaberto e tem preocupado, claro, o Flávio Bolsonaro, porque no ano que vem ele vai tentar disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Mas o Flávio é senador da República, tem ali os seus poderes. Mesmo que bem diminutos agora com a derrota do Bolsonaro. O Jair Renan, não. Por isso, pessoal, a minha aposta ainda é o Jair Renan como o primeiro a lutar jiu-jitsu bem gostoso numa penitenciária no Rio de Janeiro.